Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o HGBS, saiu o relatório desse mês. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou. Então, a gente vê aqui um fundo cota patrimonial 21,59, cota mercado 19,45. Deixa eu deixar aqui assim para a gente ir marcando. Cota mercado 19,45, né? São aí quase 130 mil cotistas. Tem uma BL própria aí de 245 mil metros quadrados. Fundo aí antigo de 2006. Tem uma taxa de administração bem baixa, 0,60 ao ano. Não tem taxa de performance. E público-alvo investidor em geral. Aqui ele traz algumas informações sobre o mercado de shopping center no Brasil, né? Então, segundo os dados da Associação Brasileira de Shopping Center, teve um crescimento aí, né, de 5,1% nas vendas, quando comparado ao mesmo período do ano passado, em termos nominais. Já em termos reais, levando em consideração a inflação do período, houve uma retração de 0,4%. Considerando o acumulado do ano de 2025, tem um crescimento nominal de 1,8%. Aqui a gente vê a variação aqui, né? Então, o que ele falou, o 5,1 da variação nominal e na variação real uma retração de 0,4. Aqui a gente vê os dados de vacância no Brasil, então consolidado é 4,9. E aqui tem as regiões Norte e Nordeste com 5,4, Centro-Oeste com 3,6, Sudoeste com 4 e Sul com 5,4. Aqui ele já traz algumas informações do fundo mesmo, né? Então as vendas teve aí um crescimento, né, de 20%, levando em conta o acumulado do ano de 2025 tem um crescimento de 11,1%. A vacância encerrou o mês de abril com 4,7%, então bem dentro do que está na média brasileira. E já o NOI teve uma retração de 2,9%. No acumulado do ano, o indicador apresenta um crescimento de 3,4%. Essa variação de 2,9%, uma retração, né, foi por conta de alguns ativos do fundo que foi impactado pela decorrência de migração de sistema lá da Alus. E aí, com isso, acabou ocasionando atraso de reconhecimento de receita, que era prevista para abril, os quais foram jogadas para maio, né? Então, por conta desse descasamento, acabou tendo essa retração aí no NOI desse mês, né? Então, aqui a gente vê todos os shoppings dele, com a variação de tudo, né? E aqui o consolidado. Então, de vendas 20,7 e NOI menos 2,9. Seguindo aqui, a gente vê as vendas totais, então a gente consegue ver uma clara evolução aí de um mês para outro, comparação aí. A vacância bem em linha com o que ocorreu no ano passado. Evolução do NOI também, temos aí um claro crescimento, né? Só esse mês de abril, mas eu expliquei para vocês o porquê que foi impactado, né? E aqui ele traz uma seção com alguns fatos relevantes. Primeiro, da venda de 10% do Shopping Jardim Sul, né? Então, no dia 13 de junho, ele trouxe esse fato relevante para a gente da venda, que é 10% do Shopping Jardim Sul por um valor de 63 milhões de reais, que será pago à vista, né? E se caso a transação seja efetivada, né, ainda não é certo. O ganho de capital gerado aí vai ser de 3 centavos por cota, o que dá um cap rate aí de 7,7. Assim, não é nada muito fora do normal, mas também não é algo baixo, assim, tá ok. Mais um fato relevante aqui do FVPQ11, é do Via Parque, um shopping que ele tem participação indireta nele, né? O que acontece aqui? Eles querem tirar a atual gestora de lá, que se eu não me engano é a Rio Bravo. Ele é um fundo passivo, né? A gestora tá lá, Rio Bravo, eles querem tirar para colocar a Ed mesmo como gestora dele. Desculpa, pessoal. Como administradora e gestora, né? Aí a proposta mantém o mesmo valor de taxa de administração, só que introduz aí uma taxa de performance de 1% no valor bruto de recebido de caso de venda parcial ou inteira do imóvel, né? Então, assim, a gente está trocando 6 por meia dúzia, só que esse meia dúzia aqui está vindo com a taxa de performance embutida, né?
Aí aqui ele tenta explicar o porquê dessa taxa de performance, né? O objetivo é reforçar alinhamento, assim, papo furado. Papo furado, isso aqui não me convenceu de jeito nenhum. Pra mim é um movimento que, cara, não sei pra que fazer um negócio desse, sabe? E ainda ele traz aqui no final que informa que não tem nem conhecimento de nenhuma proposta, formal ou informal, envolvendo a aquisição desse shopping. Também eu não sei até que ponto dá pra acreditar nisso aqui, né? Porque assim, se não tivesse, sei lá, talvez eles nem queriam tirar, colocar essa taxa de performance. Enfim. Na verdade, ainda continuando aqui, o que não me entra na cabeça direito é o seguinte: esse fundo ele é um fundo grande, ele tem alguns shoppings dele mesmo e tem algumas participações indiretas. E essas participações indiretas são pequenas, sabe? Então, assim, joga para dentro do fundo logo, sabe? São pequenas em relação ao montante que ele tem, né? Em relação aos shoppings que ele tem. Então, assim, isso aqui era para estar dentro do próprio HGBS, não era para estar com outra gestora e ele tendo ali as cotas de fundo imobiliário dela. Tem que jogar tudo dentro do HGBS, pronto. Enfim, seguindo aqui. Aí ele fala também que teve a inclusão aí nesse índice FTSE do Edge Brasil. Então ele destaca, né, que foi incluído nesse índice aí. E o índice será replicado por esse recém-lançado HERT11, que é o primeiro ETF do Brasil formado exclusivamente por fundos imobiliários de tijolo. E aqui também ele fala um pouco sobre o desdobramento de cotas, mas isso aí a gente já viu em vídeos passados, vou deixar passar batido, tá? Já em relação ao desempenho do fundo, resultado dele. Resultado de maio aí, ele girou 14 centavos por cota, né? E teve aí o recebimento de um earnout aí do iFashion Outlet, que deu mais 1 centavo por cota. E o fundo anunciou aí 16 centavos, né? Então pagou mais do que gerou. Então aqui a gente vê a receita imobiliária dele, 15 centavos. Outras receitas, que são esses fundos de forma indireta que ele tem, né? Mais um CRI que ele tem, que contribuiu com mais 1 centavo, deu 16. Total das despesas, menos 3 centavos. Sobrou 13 centavos de resultado operacional. Aqui o lucro, que é o não recorrente, a parcela desse earnout que ele recebeu, contribuiu com mais 1 centavo. Gerou 14, pagou 16. Aqui a gente vê os shoppings que ele tem de forma indireta. Então, ó, são bastante, né? Então joga isso aqui logo para dentro do fundo para não estar fazendo isso que está fazendo com esse Via Parque. Aqui, a parte de resultado aqui, o período maior, né? A gente vê o quanto que ele está girando aí. Então a gente vê assim, ó, que o normal dele é entre 13 e 15 centavos, ó. Entre 13 e 15 centavos ele gera. E aí, aqui a gente vê o resultado acumulado dele, que só vem diminuindo, agora tem 5 centavos. Na projeção de resultados, eles indicaram o patamar de distribuição de 16 centavos até o primeiro semestre de 2025, né? Então, tem mais um mês aí para receber. E a gestora segue avaliando a oportunidade de reciclagem de portfólio. Assim, eles não estão fechados para alguma venda, né? Se acontecer alguma venda, aí vai continuar entregando aí para o cotista, né? Então, assim, contando que não tem nada específico aqui, não saiu nenhuma venda, não tem mais nenhuma notícia de nada, eu acredito que para o próximo semestre vai ter que diminuir aí o guidance aí, não vai conseguir entregar esses 16 centavos, tem que diminuir aí para uns 14, 15, não sei. Caso tenha alguma venda aí, né? Aí eu acho que ele consegue manter um pouco mais. Seguindo aqui, a gente vê a carteira dele, né? Então a gente vê, o fundo encerrou o mês com 20 shopping centers distribuídos em 15 cidades e 6 estados, sendo 15 detidos de forma direta e 4 através de cotas de outros fundos imobiliários, que são esses aqui, né? E um detido de parte de forma indireta e direta e indireta, né? Com as cotas aqui também desse HPLZ, eu acho que é o West Plaza, se eu não me engano. Então, o fundo detém participação majoritária em 7 shoppings, que totaliza 57% do valor investido em ativos estratégicos.
Então aqui a gente vê a diversificação dele, como é que tá. Aqui o que ele tem de imóveis diretamente mesmo. Aqui ainda é imóveis, só que exposto através de fundo imobiliário. Então tudo isso aqui é shopping, né? Estratégicos, 93,6%. Diversificação dos ativos, aqui a gente vê todos os shoppings dele. Por operadores. Então, como teve aquele problema lá da retração do NOI e ele colocou aquilo nas costas da Allos, a gente vê que a Allos é a maior administradora, né? Então, um descasamento dela mesmo acaba afetando bastante. Aqui por região, então a gente vê que a maior parte dos shoppings estão em São Paulo. Quantidade de ativos por participação, a maioria aí ele é minoritário, né? Mas tem 7 aí que são majoritários e 2 de forma indireta. Alavancagem do fundo. Então, tem uma alavancagem de 11,5%. E aqui o saldo devedor de cada um desses CRIs, né? E aqui a gente vê a taxa de emissão deles. PCA mais 8, ok. CDI mais 2,4, isso aqui é muito caro. IPCA mais 8,6, também ok. A gente vê dívida um pouco maior do que isso, né? Então, assim, digamos que tá ok. IPCA mais 5, então isso aqui tá bem barato mesmo. De ver o fluxo de amortização dele, então, assim, bem tranquilo também. Porque ele tem caixa, né? Se a gente for ver aqui. Bom, se a gente somar tudo isso aqui, ó, a gente vê aí 5%, um pouco mais em caixa. Então, tranquila a amortização para ele ir pagando esses CRIs aí. E aqui a gente vê os shoppings dele, né? Um por um, com algumas informações. Então é isso, pessoal. Mais um mês aí de HGBS. Teve um ótimo desempenho durante esse mês. Recebeu mais um centavo aí de não recorrente, né? A questão que fica é... E os dividendos, como que vai ficar? Vai diminuir para o próximo semestre? Vai manter? Ficar de olho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like, ajuda a gente bastante a continuar fazendo esse tipo de vídeo. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e segue lá no Instagram também, @ofidaquestão. Valeu, galera. Abraço.